Muito bem, vamos agora para o bloco final, nosso terceiro bloco, com algumas das perguntas enviadas na internet por eleitores. Prefeito, a primeira pergunta vem do Tiago Verli. Ele é morador do Ganguri e conselheiro tutelar. Olá, sou Tiago Verli, fundador do projeto social Filhos do Leão e atualmente conselheiro tutelar na cidade de Cachoeiras de Macacu. A minha pergunta é relacionada à minha área. Tendo em vista que é dever do poder público assegurar com prioridade absoluta os direitos da criança e do adolescente, qual será o investimento a fim de prevenir e minorar os casos de violência e dependência química dos nossos adolescentes? Bem, Thiago, a sua pergunta ela é bem oportuna, até porque os casos de violência doméstica e envolvimento de jovens e adolescentes com droga vem crescendo assustadoramente nas cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro, e Cachoeiras não é diferente. O que o governo precisa, o que o poder público precisa, é estar, primeiro, identificando esses focos de problemas, né? Se a gente tem aqui, e eu pretendo aqui no nosso próximo mandato, ter equipes multiprofissionais, tanto na promoção social, quanto na saúde, na educação, que possam identificar, ainda no aluno, algum problema de ordem familiar, através do comportamento do aluno, você pode identificar que a família ou o lar tem algum tipo de desajuste, e aí a gente vai poder, de maneira preventiva, alcançar esse aluno e alcançar a sua família. Problema com o pai, com o irmão adolescente ou com a mãe, pode ser envolvimento com álcool, com droga ou até com prostituição. E aí você identificando através do comportamento do aluno, que está um pouco mais tímido, um pouco mais chorão, ele reclama, ele evita atividades de cunho social no convívio com os professores e com os alunos, essa equipe estará observando o comportamento desse aluno e aí nós vamos alcançar o lar. Eu acho aí que de maneira preventiva é uma ação bem bacana do governo municipal. Lógico também que a gente precisa estar antenado com as ações do governo do estado e do governo federal, com os programas que eles têm de proteção a essas vítimas. Então, é mais ou menos por aí a ideia do governo. Tange a ação do governo municipal é identificar, através do comportamento do aluno da rede municipal, identificar algum problema, algum desajuste dentro do lar. Muito bem, vamos agora para a segunda pergunta enviada pela internet. Ela é do Fabrício Pereira, que é um profissional da área de saúde, morador de Papucaia. Boa tarde, meu nome é Fabrício, eu sou de Papucaia, eu tenho 26 anos e estou aqui para fazer minha pergunta. Sabendo que a saúde ela é um direito de todo cidadão, eu gostaria de saber quais são as políticas e as propostas para o nosso município em relação ao nosso hospital, aos nossos postos de saúde, abrangindo o serviço do PSF, em relação ao CAPS, ao funcionamento do CAPS, e em relação ao funcionamento do nosso ambulatório Padre Batalha. Obrigado. Fabrício, existe um modus operandi na saúde que tem que ser seguido. O que o governo municipal ele tem que estar antenado? Em buscar e efetivar programas específicos para serem aplicados dentro do município. Que tipo de programa? Os mais variados. Você como sendo da área de saúde, conhece DST-AIDS, tabagismo, planejamento familiar. Está antenado com todos os programas que o SUS preconiza e disponibiliza. E aí sim trazer esses programas para dentro do município. Esses programas, teoricamente, vão funcionar nas unidades básicas, nos PSF e dentro aí do Centro Municipal de Saúde. Em relação ao Padre Batalha, que é um centro de referência de especialidade, e a gente precisa rapidamente criar um mecanismo de trazer mais especialistas. O ambulatório Padre Batalha está passando agora por uma reforma, para ficar bonitinho, e eu acho que a partir do próximo ano a gente vai conseguir, inclusive com o concurso público que a gente está preparando, trazer alguns profissionais, né, de especialidade para pôr ali no Padre Batalha. E sobre o hospital, eu já havia falado aqui anteriormente, o nosso hospital é o terceiro melhor hospital público do estado, em municípios com até 100 mil habitantes. A gente tem feito ali um trabalho muito bacana, principalmente nessa fase de pandemia, de enfrentamento ao coronavírus. Tá ok.
Prefeito, agora vamos para a nossa terceira pergunta enviada pela internet. É a pergunta da Janaína Salles, ela é arquiteta. Oi, eu me chamo Janaína, eu tenho 29 anos e como eleitora de Cachoeiras de Macacu, eu gostaria de fazer uma pergunta aos candidatos. Fala-se muito em desenvolver cachoeiras para que o município tenha uma maior autonomia econômica e turística, mas eu acredito que falar em desenvolvimento sem apresentar quais serão os planos de gerenciamento dos projetos fica muito raso. E para tal gerenciamento se faz necessário pessoas. Como desenvolver o município se o que se vê ao longo dos anos é a alocação em funções que demandam decisões, pessoas selecionadas por caráter pessoal e não técnico e de expertise? Essa pergunta também é bem interessante. Esse é um problema que não só Cachoeiras de Macacu, mas a maioria dos municípios do interior do estado e do Brasil sofrem. Falta de técnicos, falta de bons técnicos. Cachoeira não é diferente. Nem digo que Cachoeira falta bons técnicos. Né? Cachoeira a gente tem carência de ter mais técnicos. Porque com os poucos técnicos que tem, nós conseguimos, na nossa gestão, resolver problemas técnicos e burocráticos que se arrastavam durante anos. Mas o que você está falando é muito interessante, é muito pertinente, né? De ocuparem cargos, pessoas próximas a parentes, essas coisas, sem a qualificação técnica. O que resolve isso, Janaína, é o concurso público. Nós ainda pretendemos esse ano lançar um edital para que as provas aconteçam aí em dezembro, para que no próximo ano a gente possa chamar os técnicos. Eu estava dando um exemplo ainda há pouco aqui, a prefeitura não tem um economista. É impossível você que trabalha com orçamento, com uma série de coisas, não ter um economista. Tem alguns técnicos em outras áreas, a gente não tem psicopedagogo, a gente não tem analista ambiental, fica difícil realmente, fica raro, como você disse, tocar grandes projetos, ou até simples projetos, sem você ter técnicos específicos para as áreas. Mas a gente vai fazer esse concurso e uma boa parte desse problema será resolvido. Muito bem, vamos agora para o último vídeo enviado, é o vídeo do Oséias, um morador do centro da cidade. Meu nome é Oséias, eu sou morador do centro de Cachoeiras de Macacu e a minha pergunta vai para o prefeito Mauro. Prefeito, nós sabemos que previamente aos mandatos, os candidatos fazem seu planejamento estratégico. Eu acredito piamente que com o senhor não foi diferente. Mas também sabemos que durante o mandato muitas coisas que fogem ao planejamento podem acontecer. Algumas coisas trazem impactos positivos e outras negativos. A exemplo do ano que a gente está vivendo, nós tivemos o caso da pandemia, que seguramente desestruturou muitos planejamentos, não só na nossa região, mas ao longo do mundo inteiro. E a minha pergunta é, baseado no seu primeiro mandato, o que o senhor acha que foram as coisas que deram mais certo? O que o senhor acha que foram as coisas que não deram tão certo? E como é que o senhor faz o seu planejamento para que no próximo mandato as coisas que não deram tão certo sejam corrigidas e que o senhor tenha sucesso melhor do que foi no primeiro mandato? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Veja, deixa eu falar uma coisa para você. Planejar é uma coisa maravilhosa. Você poder planejar e poder executar. Ruim é quando existem percalços durante o caminho. O poeta já dizia, no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. Então essas pedras no meio do caminho é que atrapalham o planejamento. Muitas coisas nós conseguimos realizar e entregar com o pouco que tivemos, com a baixa arrecadação que alcançamos durante os últimos 4 anos. Mas podemos assim dizer que, como eu disse também antes aqui, durante a entrevista, talvez o nosso calcanhar de Aquiles foi ali a questão do transporte. Transporte com a Expresso nós não conseguimos atender e a gente está pensando sim, no próximo mandato, organizar a situação. Ou a gente efetiva de maneira bacana a Expresso ou a gente vai fazer uma concessão de serviço público de transporte. O que não foi legal? Não foi legal, por exemplo, aquela greve de 6 meses dos professores. Ali, única especificamente, eu acho que não foi nem uma questão de planejamento. Faltou foi diálogo, né? Faltou cada um reconhecer onde estavam os excessos e aquilo não deveria ter acontecido. Então essa foi a parte ruim. Parte boa. Por exemplo, na educação, nós inauguramos a primeira linha de transporte escolar na zona rural, lá na comunidade de Serra Queimada.
talvez esse seja o maior conquista, o maior êxito do governo para mim. Crianças que andavam 7 quilômetros a pé, debaixo de sol e de chuva, quando o ônibus escolar chegou para transportar aquelas crianças para a escola, a alegria dos meninos e dos pais que ficaram ali aguardando o ônibus chegar, esse sentimento, essa sensação, essa experiência não tem preço. Então, foi uma coisa bacana que aconteceu no nosso governo, essa entrega dessa linha de transporte escolar lá na zona rural. Então, é uma coisa simples, mas que foi muito bacana. Tem coisas assim que a gente precisa reapreciar, reavaliar para fazer entregas melhores aí no segundo mandato. Ok, prefeito, agora temos 2 perguntas enviadas pelo Instagram. A primeira delas é do Júlio Somoza. Ele pergunta: Prefeito Mauro, o que te motiva a buscar a reeleição? Bom, o que me motiva a buscar a reeleição, eu posso dizer para você que desse período de Covid, quando eu fiquei vítima do Covid, meu irmão veio a falecer, eu fiquei bem desmotivado com essa questão de estar dedicado aí à campanha, à reeleição, mas era uma coisa de foro muito pessoal, muito íntimo. Eu não posso deixar que uma questão íntima e pessoal venha sobre mim, indo de encontro àquilo que eu penso para a sociedade, para a população, e primeiro dos carentes, dos mais carentes. E aí, numa conversa em família, nós decidimos sim ser candidato. E por que isso? Porque a votação que nós tivemos na eleição passada de 19 mil votos, a maior da história da cidade, e não digo dos políticos da cidade, não, de todo mundo que já teve voto aqui, de todos os campeões de voto, de Romário a Lula, nós tivemos quase 19 mil votos. Isso foi uma expectativa que estava no coração do cachoeirense de mudança e nós fomos contemplados com isso. O que esse mandato não nos deu a oportunidade de fazer a entrega do anseio e da expectativa que estava no coração desse cachoeirense, desse cidadão, desse eleitor. Ir para o segundo mandato e ser candidato à reeleição é para que possamos terminar o trabalho. Não há de se deixar trabalho pela metade. A recuperação do Rote foi um trabalho nosso. O sepultamento da barragem do Rio Guapiaçu foi um trabalho nosso. Buscar o ICMS da região metropolitana, a qual nós temos direito, temos lá uma ação judicial, um mandado de segurança contra o Estado para a gente reaver isso. Licitar a despoluição do Rio Macacu. Fazer um concurso público que atinja toda a administração. Está vendo? Não dá para deixar o trabalho pela metade. Por isso sou candidato à reeleição. Por isso precisamos de uma nova chance para fazer as entregas ao cidadão cachoeirense daquilo que nós não conseguimos entregar, mas que encaminhamos. Prefeito, nossa última pergunta enviada pela internet, também é a pergunta do Instagram, ela é a pergunta do Caio Batista e quer saber onde foram investidos os recursos federais enviados para a questão da Covid. Bom, isso é um assunto que é bem interessante. O governo federal, ele mandou um auxílio financeiro para combate ao Covid e para tentar compensar a perda de ICMS que os municípios tiveram. Cachoeira recebeu 4 parcelas de 1,2 milhão vindo do governo federal para o enfrentamento do Covid. A última parcela foi em setembro. A pandemia não acabou, a pandemia continua, o enfrentamento ao Covid continua, mas o repasse do ofício financeiro, esse terminou em setembro, foram apenas 4 parcelas. E outros recursos que foram aplicados do Covid, nós direcionamos para o hospital e na Secretaria de Saúde com os planos de trabalho específicos de como seria gasto o dinheiro, com apreciação da Câmara de Vereadores e com a apreciação também do Conselho Municipal de Saúde. Então, os recursos Covid são os recursos carimbados, não há de se fazer qualquer outra coisa a não ser que tenha sido gasto ali. Ok, agora vamos passar para as 2 perguntas da casa. Prefeito Mauro, como que o senhor rebate as acusações de familiares do senhor tomando decisões vitais no governo? Bom, se a pergunta fosse assim, como é que você rebate a acusação de familiares seus tomando decisão na sua vida dentro da sua casa? Eu falava, concordo que minha esposa manda na gente lá em casa, ela que organiza as coisas, não teria problema nenhum. Quando eu falo em relação ao governo, me causa até uma certa estranheza. Eu não tenho nenhum irmão que não seja funcionário efetivo de carreira, prestes a se aposentar, que seja secretário. Não tenho. Eu tenho um irmão que é o secretário de Fazenda e responde também pela pasta de planejamento, que é um funcionário de carreira que está prestes a se aposentar, que é o Herculano. O Herculano toma decisões, cada secretário
toma suas decisões inerentes à sua pasta. Única e exclusivamente com o aval e a orientação do prefeito, senão não precisava de secretário. Eu fazia tudo. Então, ainda foi a minha proposta de campanha lá atrás de não ter parente nas secretarias. E eu tive ainda no primeiro ano, por alguns meses, o meu irmão, secretário do governo, depois secretário de saúde, mas também foi uma coisa muito rápida, porque era uma proposta minha de campanha que nenhum irmão assumiria cargo, mas ali foi um caso excepcional que eu precisei usar durante o período, mas também não faz parte do governo. E você conversar, se aconselhar com um líder político, com um irmão, com um amigo sobre problemas de gestão, porque, gente, a gestão é o seu dia a dia. E você precisa estar com o seu faro apurado para você tomar as decisões. Lógico que a gente traz para a nossa responsabilidade tomar a decisão, mas é sempre bom você ouvir. E não tem essa questão, como digo, de tomar as decisões no governo. Falaram, disseram, mas não diz que tipo de decisão. E também parece que é uma cultura da política de Cachoeiras, ou da política como um todo. Eu tenho um amigo que é prefeito aqui na região metropolitana, e lá dizem que quem manda é a mulher. Quem manda é a mulher do cara, a mulher... Tudo bem, ela lá é chefe de gabinete dele. Outro lugar aqui, quem diz que é o irmão do cara que manda. Parece que é uma cultura depreciar o espírito de liderança e o espírito de gestor do prefeito, dizendo o seguinte: não é ele que manda, quem manda é o Zezinho. Isso é uma cultura, eu lido com muita tranquilidade com isso, porque eu tenho meu coração tranquilo e minha mente também sobre as decisões que tomo. Muito bem, nossa última pergunta é a seguinte, prefeito. Eu queria saber como o senhor reage, como o senhor lida a críticas e até ofensas, ataques que ocorrem nas redes sociais sobre o seu governo. Bom, quando você é um homem público, e seja ele político, jogador de futebol, artista, está na vida pública, está sujeito a todo tipo de crítica. O que as pessoas não conseguem mensurar eu dizer assim, crítica positiva, crítica negativa, construtiva. Crítica é crítica. Bom, a maneira que você vai lidar com essas críticas, ela vai dizer o quanto você tem temperança, capacidade de entender essas críticas. Quando a crítica ela é levada para o lado pessoal, que aí envolve parentes, familiares, fala o que sobre isso? Críticas, principalmente das redes sociais, que virou uma coisa instantânea, volátil, todo dia o cara tem que falar uma coisa nova. Eu quero dizer para essas pessoas, eu costumei chamar lá atrás de aves de mau agouro que estão atrás dos teclados, dos computadores e dos telefones, dos smartphones, a todo instante, e não desceram do palanque, continuaram no palanque. Para eles eu tenho uma coisa para dizer: a caravana vai continuar passando. Suave e lentamente a caravana vai continuar passando. Prefeito, encerramos por aqui então. Agradecemos muito a presença do senhor. A gente sabe que o tempo do senhor é escasso. A presença do seu candidato à vice-prefeitura, do seu assessor. Agradecemos muito e deixamos as portas abertas do nosso projeto Palavras Cruzadas, para a retirada de qualquer dúvida ou então qualquer solicitação. Para a gente finalizar também, nossa gratidão aqui, a gente queria ceder 2 minutos do nosso espaço agora da entrevista para o senhor falar diretamente com o eleitor. Primeiro, fazer um agradecimento especial aos diretores e às pessoas, a equipe que compõe esse projeto. Eu já tinha percebido anteriormente que o projeto ele tem um cunho de formação, de comunicação que é muito bacana. Primeiro que ele usa ferramentas de mídias sociais que têm um alcance amplo e sabendo usar, sabendo falar e sabendo comunicar, como eu tenho visto que vocês têm feito, eu acho que o resultado do trabalho de vocês é muito promissor. E para o cidadão cachoeirense, as minhas considerações de respeito a de que, nesse primeiro mandato, como eu respondi aqui no amigo da internet que perguntou, faltou fazer entregas que nós começamos, mas que ainda não contemplamos o coração e a expectativa daquele cidadão que votou para a gente na primeira eleição. O que a gente está pedindo é uma segunda chance para poder fazer essas entregas, entendendo que existem 7 candidatos e é preciso avaliar se eu afirmei anteriormente, afirmo categoricamente, que nenhum dos problemas que essa cidade tem hoje foi criado por nós, foi criado pela nossa gestão. Se não foi criado por nós, foi criado por quem governou essa cidade durante 20 anos. E é muito fácil de identificar
em quem governou a cidade durante 20 anos, quem está naquele grupo. É muito fácil de identificar. O outro grupo de candidatos que se apresentam são candidatos ainda que estão debutando para a vida pública no que tange do que diz respeito à gestão pública. E aí, num momento tão significativo da história econômica dessa cidade, é quase que temerário que o cidadão e o eleitor cachoeirense ponha para ser gestor dessa cidade uma pessoa que não tem ainda a experiência. Por isso sou candidato à eleição, por isso peço a você uma segunda oportunidade. Nós adquirimos a experiência fazendo. Foi quase que um batismo de fogo esses 4 anos, culminando com essa pandemia. Um forte abraço a todos, que Deus continue nos abençoando rica e abundantemente. Muito obrigado. Esse é o projeto Palavras Cruzadas. Nosso objetivo é preencher as lacunas da informação.